nosso telespectador que exatamente é a modulação hormonal. Pronto. Então, todo mundo conhece a menopausa, né? O que é a menopausa? A menopausa é a falência do ovário feminino. Então, a mulher para de menstruar, ela para de produzir os hormônios femininos e ela começa literalmente a murchar. Porque o estradiol, que é o principal hormônio feminino, é responsável por mais de 400 funções no corpo da mulher. Então, colágeno, elastina, lubrificação vaginal, prevenção de Alzheimer, hipertensão, humor, sono, tudo. Então, a menopausa ela é bem conhecida porque ela tem um sinal clínico evidente, que é a parada da menstruação, e muitas mulheres se sentem mal, têm fogacho, passam a não dormir bem, têm depressão. Agora, não tem só a menopausa, nós temos mais de 23 pausas. E o homem, ele é acometido da andropausa. Só que como ele não tem um sinal clínico como a mulher tem, os sintomas de andropausa se confundem com os sintomas de envelhecimento. Então, a testosterona, que seria o hormônio similar, estradiol na mulher, testosterona no homem, ele é de fundamental importância, não só para a sexualidade, mas para o sistema cardiovascular. O órgão que tem mais receptor para a testosterona é o coração. Então, a testosterona aumenta a elasticidade dos vasos, diminui a pressão arterial, aumenta a força contrátil cardíaca, melhora o humor, dá coragem, dá vigor, aumenta a massa muscular. Então, se o homem está entrando em andropausa, a testosterona está caindo, ele vai ter predisposição à hipertensão, a doenças cardiovasculares em geral. E o homem, ele ainda tem uma outra coisa que acontece junto com a queda da testosterona, é que nele começa a aumentar os hormônios femininos. Então ele começa a ficar ranzinza, ter sintomas mentais, fica de mau humor, fica depressivo, fica chato. E uma coisa tão simples que a gente pode modular. Como é que isso, fora os sinais físicos, você tem os sinais psíquicos que são bem evidentes. E aí a gente tem a tireopausa, que eu vejo muitas pessoas, jovens até, tireoidite de Hashimoto é uma coisa extremamente comum no meu consultório. Eu peguei um dia desse uma filha de um colega com 8 anos de idade, com a tireoidite de Hashimoto, TSH quase 10. Então, predispõe a quê? Obesidade, não é? Fica criança apática, sonolenta. Então, aí é em relação à tireopausa. Mas tem a adrenopausa, tem a queda do cortisol pela fadiga do dia a dia. Então, a gente monitora, a gente dosa tudo isso no sangue, faz o exame clínico. O exame de rotina, ele é imenso, ele é bem extenso, é um check-up geral, quais realmente. Quais são os hormônios mais comuns que deveriam ser modulados? Pronto, então a gente dosa a maioria dos hormônios e a gente trata os 5 principais, né? Que é o tratamento da menopausa, da andropausa, da tireopausa, que é o da tireoide, da fadiga adrenal, que é o cortisol, da adrenopausa, que é o DEA, e da melatopausa, que é a queda do sono, melatonina. Somatopausa. Isso no exame de sangue, Isso o paciente tem condição a gente detecta tudo, tanto a parte clínica, que para mim é soberana, quanto a parte de exame laboratorial. E também a gente os vê... Os laboratórios em Natal todos estão em condições para poder fazer os exames. Sim, todos de alta qualidade, muito bons. E também a gente vê os marcadores inflamatórios. O que são os marcadores inflamatórios? São substâncias que a gente vê no sangue que consegue predizer com anos de antecedência se uma pessoa vai infartar, se vai desenvolver um diabetes. Por exemplo, a maioria das pessoas só dosam glicemia. Glicemia é um parâmetro tardio. Quando a glicemia vai dar alterada, muita coisa já aconteceu antes, né? Então a gente vê hemoglobina glicada, a gente pede curva glicêmica, a gente tenta antecipar com a maior precisão possível. Da resistência insulínica. Exatamente. A resistência à insulina hoje está assim, junto com a síndrome metabólica. É uma das principais causas de repercussões negativas na nossa saúde. A resistência à insulina, tudo começa com ela.
E aí a gente tem que combater a inflamação subclínica, combater a resistência à insulina, tudo isso a gente faz na medicina do envelhecimento. Como se faz o tratamento? Bom, aí o tratamento, de acordo com o que a gente encontrou, a gente vai modular. Eu gosto muito desse termo modulação, mais do que reposição. Porque reposição você vai repor o que está faltando, a gente vai modular. Então a gente hoje dispõe de hormônios bioidênticos. Explica o que é hormônio bioidêntico. Bom, hormônios bioidênticos são hormônios com a estrutura química idêntica ao equivalente humano. Tá? Então, eu vou citar um exemplo bem comum, o caso do diabetes. Antigamente, quando não se tinha insulina, o paciente era diabético, se extraía insulina do porco, porque a insulina do porco ela é muito semelhante à insulina humana, mas não é igual à insulina humana. Então, depois, através da engenharia genética recombinante, hoje todo diabético dispõe de insulina bioidêntica. É a insulina igualzinha à insulina que o seu corpo produz. Então, hoje, isso foi diversificado para todos os nossos hormônios. Então, testosterona, estradiol, cortisol, hormônios tireoidianos. Só que a gente utiliza os transdérmicos, não são injetáveis. Eles são feitos através da nanotecnologia, são nanoencapsulados em cápsulas minúsculas que têm a capacidade de penetrar a barreira da pele, entrar na derme, entrar nos vasos sanguíneos e ir direto para os órgãos-alvos sem ter primeira passagem hepática, o que é muito bom porque ele não sofre metabolização hepática, não agride o fígado, não sobrecarrega o fígado e vai exercer a sua ação como hormônio mesmo primário, que vai se acoplar ao seu receptor em cada órgão e vai exercer a sua ação de forma mais natural e fisiológica possível. E no mercado, a disponibilidade desses hormônios para fazer a modulação? Quando eu comecei em 2005, 2006, só tinha uma farmácia no Brasil fazendo. Hoje a gente já tem várias farmácias de manipulação atuando, porque é um caminho sem volta. Até mesmo a indústria farmacêutica já tem se voltado para os bioidênticos. Porque se é um hormônio, eu não posso dizer que é natural porque ele não foi encontrado na natureza. Tudo que é manipulado em laboratório deixa de ser natural. Mas ele é o mais natural possível, porque ele é idêntico ao hormônio que a gente produz. Quer dizer que os efeitos colaterais são mínimos. Não existem efeitos colaterais se você fizer a coisa como tem que ser, como é, doses fisiológicas. Eu vou manter os níveis hormonais aos indivíduos de 30 a 40 anos. Então, existem guidelines que norteiam a gente e a gente vai monitorar e fazer esse acompanhamento a cada 4 meses. Então, a cada 4 meses a gente vai dosar no sangue aquilo que estava alterado para poder ajustar as doses e deixar nas doses ideais. Muito bem. Sônia, como é esse casamento da medicina anti-envelhecimento com a medicina estética? Eu acho que é o casamento perfeito, sabe? Porque um você trata de dentro para fora e o outro você trata de fora para dentro. É igual o carro, né? O nosso carro. Então não adianta você estar polindo o carro e lá dentro tá tudo bagunçado, não está fazendo revisão. E é uma comparação que eu faço porque a nossa cultura ela é muito curativa. Não é nem o meio médico, mas os próprios pacientes, eles dizem assim, eu vou usar isso daqui quanto tempo? Quanto tempo que eu tenho que vir aqui? Ora, se a gente está envelhecendo, a gente vai ter que usar a vida toda. Muitas coisas a gente vai ter que usar a vida toda, não é verdade? O carro, a gente não deixa de trocar, a gente não deixa de trocar o óleo, a gente não deixa de fazer a revisão do carro, a gente não espera o motor bater para poder cuidar, a gente vai cuidando preventivamente e no nosso corpo da mesma forma. Então, o que eu observo no meu dia a dia é que aqueles pacientes que fazem medicina preventiva, quando a gente faz um procedimento estético, o resultado é muito melhor. A duração do efeito é muito maior, o resultado é muito mais natural, tudo é diferente, é impressionante. E você sabe que a estética também tem avançado muito. Hoje a gente disponibiliza de vários tratamentos rejuvenescedores sem necessitar que o paciente se interne, sem precisar de cirurgia, sem precisar de cortes. Então eu gosto minimamente invasivos. Eu gosto muito
dos peelings. Os peelings têm evoluído muito, dado um rejuvenescimento muito natural. Eu gosto muito dos tratamentos. Sua experiência em peeling aqui em Natal, numa cidade de muito sol, muito quente, como tem sido? Olha, as pessoas hoje têm medo do sol, né? Apesar da gente viver numa cidade com muito sol, mas hoje todo mundo tem uma preocupação em usar protetor solar e não se expor ao sol, porque sabe dos danos à saúde, em primeiro lugar, ao câncer e ao próprio processo de envelhecimento. Então eu não tenho problema assim de manchas, não. A minha casuística com peeling é muito, muito boa. Porque a recuperação. Faz peeling profundo também. Eu faço peeling profundo. Eu sou uma das poucas aqui em Natal que fazem peeling que a gente chama peeling cirúrgico, né? Vai até a derme e esses são os peelings que oferecem os melhores resultados. Então, eu tenho um paciente de 70, 80 anos que as pessoas pensam que fez cirurgia plástica, porque se submeteu a um peeling desse. Então, recuperação rápida, sem risco de lesar nervo, sem risco de lesar vaso, o custo-benefício muito bom, porque num procedimento só você trata pescoço, lábio, face, lóbulo de orelha, região ocular, com resultados impressionantes realmente. E aí os outros ajustes a gente vai fazendo, o preenchimento, a bioplastia, o botox. Eu tenho trabalhado há 1 ano e meio com o PRP, que para mim também é um encantamento. É o plasma rico em plaquetas. Exatamente. O que é isso? As plaquetas são aquelas células responsáveis pela hemostasia, né? Pela parada do sangramento quando a gente sofre alguma lesão. Sabiamente, a natureza dotou as plaquetas dos fatores de crescimento, que são hormônios locais que fazem o reparo e a cicatrização dos tecidos. Então, ao mesmo tempo que eu bloqueio um sangramento, ali já vai hormônios que vão chamar as células reparadoras. Então, eu utilizo muito o PRP depois de um peeling desse profundo, a recuperação fica mais rápida. Utilizo muito o PRP para tratamento de queda de cabelo, é excelente, porque a gente faz a agressão do couro cabeludo com a estimulação percutânea de colágeno, que é um aparelhinho com as agulhinhas que vão até o folículo piloso e em seguida a gente aplica o PRP. Então, realmente é um crescimento bem significativo dos folículos pilosos e a gente tem tratado com uma grande margem de sucesso os casos de alopecia. Muito bem, tudo isso a doutora Sônia faz na clínica Informa. Fica na rua Dr. José Tomás, 1007, no bairro Tirol. O site é www.clinicainforma.com.br. O telefone 3611-3400. Doutor, o tempo passou tão rápido. Vamos convidá-la outras vezes aqui para falarmos de assuntos mais específicos dentro da medicina anti-envelhecimento ou da medicina estética. Muito obrigado por sua presença. Ok, obrigada pela oportunidade. Espero que tenha sido de crescimento para todo mundo. Eu estou aqui sempre à disposição que você solicitar. Muito boa a sua entrevista. Espetacular. Muito obrigado pela sua audiência e renovo o convite para a próxima edição do programa O Médico Amigo. Um abraço e até lá. Programa Médico Amigo, com o Dr. Antônio Jacome.